Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal. Aula de hoje, Operações Unitárias 2. Vamos falar um pouquinho sobre instrumentos de medição de temperatura. Vamos lá? Então tá. Pessoal, temperatura, né, a medida da temperatura é extremamente importante para a indústria. Sua medida não pode ser feita diretamente. Para realizar a medida desta grandeza, deve-se empregar algum fenômeno físico, como dilatação térmica, ou alteração da resistência de um material, por exemplo. Então, unidades de temperatura, o que nós temos? Temos três unidades básicas que a gente vai usar, que é temperatura em graus Celsius, em graus Fahrenheit, que é um sistema real, e Kelvin, que é a escala absoluta do sistema SI. Existem vários meios e instrumentos de medição de temperatura, tais como termômetros de dilatação de líquido, termômetros de a pressão de gás e de vapor, termômetros de dilatação de sólidos, termopares, termorresistores, termistores, pirômetros de radiação, pirômetros ópticos, entre outros. Tá? Vamos fazer uma breve explicação dos principais, mais comuns utilizados na indústria. Ok? Então, termopares. O princípio utilizado pelos termopares para a realização da medição de temperatura é denominado como tensão termoelétrica de Seebeck. Esta tensão surge ao se unir as duas extremidades de metais diferentes, dois metais diferentes, e submeter as duas junções a temperaturas diferentes. Então, basicamente, nós temos material A e material B, e uma vez eles unidos com diferenças de temperatura, vai ocorrer o quê? Uma corrente elétrica. Tá? Então, devido aos diferentes tipos de metais utilizados existentes, diversos tipos de termopares, como será visto no decorrer da sessão, eles vão obter vários tipos de funcionalidade. Então, como consequência imediata do efeito de Seebeck, é o fato de que, conhecida a temperatura de uma das junções, pode-se, através da tensão produzida, saber a temperatura da outra. Os termopares são dispositivos elétricos com larga aplicação para a medição de temperatura. São baratos, podem medir uma vasta gama de temperaturas. A sua maior limitação é a exatidão, uma vez que erros inferiores a 1 grau Celsius são difíceis de se obter. Tá? Então, o que a gente tem aí? Temos são confiáveis, mas quando você vai precisar de um ajuste fino de temperatura, abaixo de 1 grau Celsius de precisão, pode vir a ser um problema esse tipo de instrumento. Os termopares disponíveis no mercado têm os mais diversos formatos, desde os modelos com junção a descoberto, que têm baixo custo e proporcionam um tempo de resposta rápido, até modelos que estão incorporados em sondas. São disponíveis uma grande variedade de sondas adequadas para diferentes aplicações industriais, científicas, de investigação médica, etc. Quando se procede à escolha de um termopar, deve-se ponderar qual o mais adequado para a aplicação desejada, segundo as características de cada tipo de termopar, tais como a gama de temperatura suportada, a exatidão e a confiabilidade das leituras, entre outras. Também deve-se levar em consideração, além da especificação do tipo de liga, a construção física do termopar. Para cada processo é necessária uma construção física específica, já que alguns processos agridem o material utilizado. Desta forma, é imprescindível que na especificação do termopar, além da liga, seja levada em consideração sua construção física externa. Na maioria das aplicações industriais de medição de temperatura através de termopares, o elemento sensor não se encontra junto com o instrumento receptor. Nessas condições, torna-se necessário que o instrumento seja ligado ao termopar através de fios que possuam uma curva de força eletromotriz em função da temperatura similar pela do termopar, a fim de que o instrumento possa ser efetuada a correção na junta de referência. Chama-se de fios ou cabos de extensão aqueles fabricados com as mesmas ligas dos termopares que se destinam, por exemplo, do tipo TX, JX, EX, KX,
onde a primeira letra indica o tipo de termopar. Os fios e cabos de extensão e compensação são recomendados, na maioria dos casos, para utilização desde que a temperatura ambiente até um limite máximo de 200 graus Celsius. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de sensores, alguns do tipo sondas, né, como vocês podem ver esses exemplos acima, e alguns de contato direto aqui embaixo. Então, geralmente, na aplicação industrial, é necessário que o termopar e o instrumento encontrem-se relativamente afastados, por não convir que o aparelho esteja demasiadamente próximo ao local onde se mede a temperatura. Nessas circunstâncias, deve-se processar a ligação entre os terminais do cabeçote do aparelho através de fios de extensão ou compensação. Tal procedimento é executado em problemas desde que o cabeçote, onde são os terminais do termopar e o registrador, estejam à mesma temperatura de medição. Caso contrário, erros de leitura ocorrerão bem como se os cabos estivessem cruzados. Então, alguns exemplos, né, do tipo de erro que a gente pode ter. Temos aqui um exemplo, né, forno a 538 graus Celsius, está produzindo aqui na ponta uma tensão de 22,26 milivolts e existe uma perda de sinal, né, ao longo do caminho, tá? E a leitura do registrador para a gente fazer a leitura. Então, essa perda ela deve ser considerada, tá? Para que o registrador saiba que para 22,26 milivolts, o forno vai estar a 38 graus Celsius. Então, as perdas para esse tipo de situação devem ser contabilizadas. Por isso, é interessante que ele esteja afastado, porque a temperatura do cabeçote também deve estar estável, porque ela também vai variar na função a perda de voltagem. Ok? Então, quanto mais afastado ele puder estar, melhor vai ser a leitura final, ou seja, vai ter menos erros. Ok? Então ele está considerando aqui uma temperatura de 38 graus Celsius e vai estar sendo gerado aqui 1,529, né, 529 milivolts. Esse valor ele vai ser imputado junto com a leitura. Ok? Então, somando as perdas, nós vamos obter a diferença a perda, a tensão total que é desconsiderada no final. O que isso quer dizer? Que no registrador vai chegar a tensão de 20,731 volts. Somando as duas perdas, ele conclui que a tensão no forno é de 22,26, o que condiz para 538. Ok? Então, os termopares podem ser divididos basicamente em três grupos básicos, que dependem do tipo de metal empregado. Então, temos termopares básicos, nobres e especiais. Os básicos eles são chamados de termopares de maior uso industrial, né? Eles são chamados de termopares de maior uso industrial, em que os fios são de custo relativamente baixo e sua aplicação admite incertezas maiores. Tipo K, que é cromel e alumel, que são duas ligas, né? Termopar do tipo K é um termopar de uso genérico, tem um baixo custo, alta resistência à oxidação e, devido à sua popularidade, estão disponíveis em várias sondas. Cobrem temperaturas desde menos 200 graus até 1200, tendo uma sensibilidade aproximadamente de 41 microvolts por grau Celsius, ou seja, ele vai ter, para cada grau Celsius de incremento, ele vai ter adicionado 41 microvolts ou subtraído, se a temperatura baixar, 41 microvolts. Termoelemento positivo, Kp, que é níquel 90%, crômio 10%, que é o cromel, e termoelemento negativo, Kn, 95% níquel, 2% manganês, 1% silício, 2% alumínio, é o alumel. Então, a faixa de utilização de menos 270 a 1200, ele vai ter uma taxa, uma faixa de leitura de 6,458
milivolts até 48.838. Tipo E, Cromel e Constantan. Este termopar tem elevada sensibilidade, 68 microvolts por grau Celsius, o que torna adequado para baixas temperaturas, tá? E para controles mais precisos. Então, termoelemento positivo é EP, que é o Cromel, o negativo Constantan, que é o 55% de cobre e 45% de níquel. Ele pode ser de 270 negativo a 1000 graus Celsius e vai ter uma variação da faixa produzida de tensão de menos 9,835 até 76,373. Do tipo J, ferro Constantan. Então, sua gama limitada é de menos 40 a 750 graus Celsius, responsável pela sua menor popularidade em relação ao tipo K. Aplica-se sobretudo com equipamento já velho, que já não é mais compatível com os termopares mais modernos. Então, esse já está em desuso, então é muito provavelmente que boa parte dos tipos de retrofit de plantas que existam, já tenham sido feitas, tenham revisado esse tipo de instrumento e trocado. No entanto, alguns equipamentos ainda podem fazer utilização desse tipo de termopar, então é bom a gente saber que ele existe e que algumas fabricantes, como a Siemens, ainda fabricam. Então, a utilização do tipo J acima dos 760 graus Celsius leva a uma transformação magnética abrupta que lhe estraga a calibração. Pode ser usados no vácuo, em atmosferas oxidantes, redutoras ou inertes. Então, ele tem um termoelemento positivo JP, que é 99,5% de ferro, e o termoelemento negativo JN, que é o Constantan, 55 de cobre e 45 de níquel. Então ele vai de 210 negativo a 760 e vai ter aí menos 8,096 milivolts até 42,919. Tipo T, cobre e Constantan, termospares mais indicados para medições de 270 graus a 400. Vocês podem estar pensando, nossa, mas a faixa de leitura dele é baixa, né? Mas ele é bem preciso, então ele consegue, mesmo ele tendo uma faixa baixa, ele tem um controle de leitura de variação um pouco mais precisa que os outros, tá? Então esses termopares podem ser usados em atmosferas oxidantes, exceto oxigênio, inertes, neutras, redutoras como hidrogênio e monóxido de carbono e no vácuo. Então, ele tem termoelemento positivo TP, que é 100% cobre, e negativo, que é o Constantan. Então ele tem lá a faixa que a gente já viu e uma modulação de faixa de menos 6,258 mV até 2,872. Os termopares nobres são aqueles termopares que são constituídos de platina, e como todos sabem, né, platina é um metal extremamente caro. Embora possuam um custo elevado e exijam instrumentos receptadores de alta sensibilidade devido à baixa potência termoelétrica, apresentam pequenas incertezas dada a homogeneidade e a pureza dos fios dos termopares. Então temos o tipo B, que é platina, ródio platina. Termopares do tipo BRS apresentam características semelhantes. São termopares estáveis, contudo, devido à sua reduzida sensibilidade na ordem de 10 mV por grau Celsius, utilizam-se apenas para medir temperaturas acima dos 300 graus. Nota-se que devido à reduzida sensibilidade desses termopares, a sua resolução de medida é reduzida, adequada para medir temperatura até os 1800 graus Celsius. Contra aquilo que é habitual nos outros termopares, este origina as mesmas tensões de saída para 0 e a 42 graus Celsius, o que impede a utilização abaixo dos 50 graus Celsius. Ou seja, ocorre aí um fenômeno em que tanto a temperatura 0 quanto a 42 graus Celsius ele vai apresentar a mesma tensão, o que seria obviamente um erro de leitura. Então não se deve utilizar esses tipos de termopares nesse faixa de temperatura. Em compensação, utiliza-se cabos de extensão de cobre comuns
desde que sua conexão com o termopar esteja dentro do intervalo de 0 a 52. Os demais termopares necessitam de 0 a 50. Os demais termopares necessitam de cabos de ligação com o mesmo material do termopar, sob o risco de formarem com o cobre um outro termopar, e a conexão estiver na temperatura diferente do instrumento de processamento do sinal, por exemplo, no caso o transmissor. Então, alguns desses elementos, nós temos aí o termoelemento positivo BP, que é 70,4% de platina, 29,6% de ródio. O termoelemento negativo, que tem a mesma composição, mas em proporções diferentes, 93,9% de platina, 6,1% de ródio. Então, ele vai fazer leituras de 0 a 1820 graus Celsius, ele vai produzir uma leitura de 0 a 13,820 milivolts. O tipo R, platina-ródio, platina e platina-ródio, adequado para medição de temperatura até os 1600, reduzida a sensibilidade, 10 microvolts de sensibilidade por grau Celsius e o custo de custo elevado. O seu uso está na indústria de vidros, cerâmicas e outras. Então, ele vai ter lá o termoelemento positivo, que é o ródio platina, 87% de platina, 13% de ródio, e o termoelemento negativo, que é a pura platina, 100% platina. Então, utilização de menos 50 a 1768 graus Celsius, vai variar a leitura de tensão de 0,226 mV a 21,101 mV. E o do tipo S, que é também um sistema de ródio-platina, né, com platina, adequado para medição de temperaturas até os 1600 graus Celsius. Também tem reduzida sensibilidade, elevada estabilidade e custo elevado. É mais usado entre os termopares nobres por sua faixa de temperatura e precisão de leitura. O termoelemento positivo é SP, 90% de platina, 10% de ródio. Termoelemento negativo é CN, 100% platina. Faixa de utilização de menos 50 a 1760, uma leitura de menos 0,236 mV a 18,693 mV. E por fim, termopares especiais. Os tipos de termopares produzidos oferecem cada qual uma característica especial, porém apresentam restrições de aplicação que devem ser consideradas. Novos tipos de termopares podem ser desenvolvidos para atender às condições de processo onde os termopares básicos não podem ser utilizados. Então, nós temos tipo N, nicrosil-nisil. Então, sua elevada estabilidade e resistência à oxidação em altas temperaturas tornam o tipo N adequado para medições de temperaturas elevadas, sem recorrer a termopares que incorporam platina na sua constituição, BRS. Então, foi desenhado para ser uma evolução do tipo K. Sua faixa é igual ao termopar K, porém com a vantagem de ter a estabilidade resistente à corrosão e maior vida útil de um processo. O tipo C, que é tungstênio e rênio, esses termopares podem ser usados continuamente até 2.300 graus Celsius por um curto período até 2.750. Ele é composto de 60% de irídio, 40% de ródio irídio. Esses termopares podem ser utilizados por períodos limitados de até 2.000 graus Celsius e 60% platina, 40% ródio, 20% platina e 80% ródio. Esses termopares são utilizados em substituição do tipo B, onde as temperaturas um pouco mais elevadas são requeridas. Podem ser utilizados até 1.600 graus Celsius por curtos períodos de tempo até 1.850. Sistema de ouro-ferro e cromel. Esses são termopares desenvolvidos para trabalhar com temperaturas criogênicas abaixo de 150 graus Celsius. Bom, pessoal, agora termorresistências. Tá? Termorresistência, então, uma termorresistência, que é um RTD, do inglês Resistant Temperature Detector, é um instrumento que permite conhecer a temperatura do meio ambiente, recorrendo à relação entre a resistência elétrica de um material e a sua temperatura. A maior parte das termorresistências é feita
de platina, mas também são utilizados outros materiais, como por exemplo o níquel. Por norma, quando se fala de uma termorresistência, ela é identificada pelo material que constitui e pela resistência que apresenta 0 graus Celsius. Por exemplo, um PT100, que é muito comum na indústria, será uma termorresistência de platina em que a 0 graus Celsius a resistência de 100 ohms, ao passo que uma de Ni 500 será uma termorresistência de níquel em que a 0 graus apresenta uma resistência de 500 ohms. Tá? Então essa é a lógica que a gente usa para fazer esse tipo de leitura. São sensores lineares de alta precisão e excelentes repetibilidades de leitura. Sua faixa de utilização padrão vai de menos 200 a 850 graus Celsius. Devido a essas características, são utilizados em diversos setores, como laboratório, indústria farmacêutica, petroquímica, alimentícia, entre outros. Nós temos aqui alguns exemplos, né, dos RTDs, alguns com probes, né, sondas, outros com contato direto e leitura. Então, vantagem da termorresistência em relação ao termopar: possuem uma maior precisão dentro da faixa de utilização que os outros sensores, têm características de estabilidade e repetibilidade melhores do que os termopares, e com a ligação adequada, não existe limitação para a distância de operação. Dispensa o uso de fios e cabos de extensão e compensação para a ligação, sendo necessários somente fios de cobre comum. Se adequadamente protegidos, em casos de poços e tubos de proteção, permite a utilização em qualquer ambiente. A curva de resistência versus temperatura é linear e sofre menos influências de ruídos elétricos. Então, para a conexão de um termopar, deve ser inserido um circuito de medição. Em muitos casos, esse circuito é feito utilizando-se uma ponte de Wheatstone. O método da ligação a dois fios somente deve ser usado quando o sensor estiver a uma distância pequena, pois desse tipo a medição a dois fios, sempre que a temperatura ambiente ao longo dos fios de ligação variar, a leitura de temperatura do medidor introduzirá um erro devido à variação da resistência da linha. Então, nós temos aqui algumas situações em que a resistência é medida, né? E a resistência conhecida dos terminais lidos pela ponte de Wheatstone, ela vai ser proporcional à distância, né, e à resistividade que a gente vai ter do PT, né, do termorresistor. Então, fazendo uma comparação da leitura das resistências conhecidas com a leitura do termorresistor, a gente consegue deduzir qual que é a temperatura daquele ambiente em que o resistor estará inserido. Então, o método de ligação a três fios, uma configuração elétrica é um pouco diferente, fazendo com que a alimentação fique mais baixo, mais próximo possível do sensor, permitindo que a primeira resistência passe para o outro braço da ponte, balanceando o circuito. Na ligação a dois fios, a resistência da linha são ligadas em série com o sensor. Já na ligação de três fios, elas estão separadas. Então vocês têm aqui, em comparação, né, em série paralelo com a leitura, e aqui nós temos paralelo uma terceira resistência para fazer a medição. Então a gente consegue tirar a temperatura do próprio sistema como variável, já que a gente consegue, através desse terceiro fio, eliminar esse problema. Então, nesta situação, tem-se a tensão EAB, variando linearmente em função da temperatura do PT100, independente da variação da temperatura ambiente ao longo dos fios de ligação. Esse tipo de ligação garante relativa precisão, mesmo com grandes distâncias entre o elemento sensor e o circuito de medição. Termistores. Além dos termistores já apresentados, temos um segundo segmento de sensores sobre a variação da resistência, que são chamados de termistores os tipos PTC e NTC, fabricados de material semicondutor, tais como óxido de níquel, cobalto ou magnésio, e sulfeto de ferro, alumínio ou cobre. Então, o termo NTC ele vem do inglês Negative Temperature Coefficient. Então,
Termístores cujo coeficiente de variação de resistência com a temperatura é negativo. A resistência diminui com o aumento da temperatura, o que é um efeito inverso do que a gente tinha visto nos PTCs. No caso do PTC, a sigla significa Positive Temperature Coefficient. Então, termístores cujo coeficiente da variação da resistência da temperatura é positivo. À medida que a temperatura sobe, a resistência também sobe. Tá? Então, nós temos aí alguns exemplos de NTC e PTC. Eles podem servir de proteção contra sobreaquecimento, limitando a corrente elétrica quando a determinada temperatura é ultrapassada. Outra aplicação a nível industrial é a medição da temperatura em motores, por exemplo, pois com termístores podemos obter a variação de uma grandeza elétrica em função da temperatura que se encontra. Temos também, e agora ficou muito comum nas épocas de pandemia, os termômetros de infravermelho. Esses sensores se baseiam no fato de que qualquer corpo emite uma radiação devido à sua temperatura. Então, essa radiação que esse corpo emite é uma radiação infravermelha, que é a radiação que transmite o calor. Com isso, detectando esta radiação, pode-se conhecer a temperatura de um determinado objeto. Então, esses sensores possuem um rápido tempo de resposta e não possuem contato com o processo. Então, temos aí abaixo uma figura abaixo que apresenta aí uma forma desses sensores do tipo pistola. Pessoal, como que funciona esse tipo de sensor? Porque ele funciona a radiação, ele é ideal para medir a temperatura, uma vez calibrado, em qualquer meio, inclusive no vácuo. Tá? Alguns tipos de processos, dada a periculosidade, eles precisam estar separados, né, ou protegidos de uma determinada atmosfera. E você tendo aquilo tudo hermético, né, fica difícil de você ter uma leitura do sistema. Tá? Então, o que você pode fazer é, através de uma determinada distância, você pode medir a emissão dessa radiação infravermelha. Tá? Dentro dessa pistola ou desse sensor, nós temos uma célula fotoelétrica que é sensível a esse comprimento de onda que é o infravermelho e todo o sistema de multiplicação de sinal. Ok? Então, você vai ter lá uma fotomultiplicadora, né, um pequeno sistema de multiplicação de sinal, e você vai, através da corrente elétrica que aquele sensor elétrico, aquele sensor do comprimento de onda vai obter, você consegue medir a temperatura. Tá? Devidamente calibrado, é extremamente preciso. Pessoal, é isso que nós temos. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de fazer as atividades na plataforma. E até a próxima. Um grande abraço.